eu comecei a pesquisar para entrar, fazer doutorado na USP. E aí eu conversei com o professor e a gente começou a elaborar algumas coisas. E das leituras que ele me mandou e tal, eu encontrei esse negócio de rádios livres, né? Então eu falei, nossa, existe em Legal. Sorocaba. A minha cidade está aqui, tem um rico material sobre rádio, e basicamente ninguém conhece. Todo mundo fala que é muito famoso, que foi de grande importância para o desenvolvimento do radiofônico no Brasil, mas a gente não tem relato disso, a gente não tem muitos livros que falem disso. Eu falei, não, a gente precisa mudar esse cenário. E foi a partir disso que eu comecei a estudar as rádios livres e coletando agora os depoimentos das pessoas que participaram disso, para Uhum. também reverberar isso para outras coisas, outros lugares, outras pessoas que queiram conhecer. Para mim, o mais importante é isso, é dar voz a vocês que fizeram parte disso, né? Que foram, entre aspas, injustiçados até agora. Então, eu acho que assim, para a gente começar esse nosso bate-papo aí, eu só queria saber um pouco mesmo de você, qual é a sua profissão, qual é a rádio que você tinha na época, como que você chegou, né, teve esse interesse pelas rádios, como que você chegou a ter o transmissor? Bem rapidinho. Eu sou jornalista de formação, sou advogado também. Essas duas faculdades eu fiz na Uniso, tanto o jornalismo como o direito. Sou pós-graduado em comunicação e marketing pela Casper Libero, São Paulo. E eu sou radialista profissional formado pelo Senac na turma de 85, né? Então, enfim. Mas assim, Felipe, tudo começou quando eu ganhei um rádio da minha mãe, muitos anos atrás, um radinho que tinha FM. Até então eu tinha um Evadim. Eu tenho até hoje ele, pequenininho aí. Aliás, eu tenho bastante coisa a mostrar para você aqui. E aí eu tinha esse Evadim, que era só M. Minha mãe me deu uma FM, daí eu comecei, né? Ouvir as rádios FMs, comecei a gostar. Tive assim uma afinidade com o Luiz Castro Vignolo, que era locutor na época, Vanguarda, né? E aí tive muito contato e tal. Eu fui me apaixonando por rádio. E aí eu ficava na minha casa treinando, né? Eu tenho essas gravações ainda de 14, 12, 14 anos. Eu estava ouvindo as fitas lá, eu tenho minhas locuções. Você chora da risada, até eu dei risada. Bom, aí um belo dia eu acabei sintonizando uma rádio que não tinha nada a ver, umas conversas, aí eu comecei a me interessar. Aí todo dia à noite eles ligavam à noite e eu ficava ouvindo. Então era lá, Espectro, era Tropical de Votorantim, era Voyage, enfim, era essa turminha. Porque como o cara estava na casa dele, ele tinha o rádio, então ele conversava, você conseguia ouvir, porque o rádio dele também entrava no microfone, então ele falava, e aí, tal, tal, e aí, Colômbia, tudo bem? E aí, Espectro? Então ele respondia. Então dava para você ficar acompanhando, não era um monólogo, né? E aí, foi, e minha mãe me comprou um walkie-talkie, lá na Aparecida do Norte, dois walkie-talkie. E a gente conversava assim à distância, falei, vamos tentar ver se isso aqui entra em rádio também, né? E aí, próximo até que ele entra, mas não entra igual as rádios antigamente das piratas, que, né, as rádios livres tinham uma potência melhor. E aí, brincando assim, um amigo, depois que ficou amigo, né? Ele ouviu alguma coisa e falou, quem que tá aí? Aí eu fiquei, né, trêmulo, eu falei, caramba, tá fazendo efeito. Aí trocamos informações, era da Tropical, né, 106.1, não, 106.9, 106.7, enfim. Aí eu falei para ele, poxa vida, gostaria também de ter uma rádio, né, um transmissorzinho. Aí ele me fez isso aqui, ó. Ele me fez um BF. Me fez um BF, tem até hoje ele aqui comigo, né? Aí, ó, um BF. E aí expandiu, que o BF era mais potente. Beleza. Tocamos a rádio. E meu primo, ele é engenheiro eletrônico. Uma vez ele passou na minha casa e eu mostrei para ele, ele falou, isso aí é muito fraquinho. Você quer que eu faça um bom para você? Beleza. Fez um daquele que o Cláudio Dias falou, o 2N2222A. Tá? Esse era top. Só que era tudo camuflado. A ideia do meu primo foi pegar uma caixinha de UHF normal,
Você olhava, era um HF. Ele montou dentro dessa caixa de UHF. Deixou só o conector atrás para você conectar a antena, né? E fez a antena plano terra para mim, porque ela é na medida da frequência. Não sei se você sabe, mas cada frequência tem a medida da sua antena, se for espiral, plano terra, se for, né, em L, enfim. Aí, quando eu coloquei essa rádio no ar, meu Deus do céu, explodiu, né? Todo mundo queria saber. Aí eu coloquei Transuniversal. E foi bom, sabe, Felipe, porque foi através dessa brincadeira que em 85 abriu o curso de radialista lá no Senac, em Sorocaba. E na minha turma, que passaram, porque você tem que fazer um teste, tipo, era, sei lá, 100 pessoas, 80 pessoas para 35, 36 vagas, né? Da minha turma, nesse ano, eu e o Elias Moreno, que depois trabalhou na Ipanema. Eu e ele é que não trabalhávamos em rádio. Beto Camurça, Eduardo Ramalho, Cláudio Dias, também. Cláudio fazia Vanguarda também. Enfim, aí que eu fiz rádio, fiz o curso. E naquele mesmo ano que eu terminei, eu comecei a trabalhar na Vanguarda. Aí, trabalhando na Vanguarda, falei, não vou poder, né? Peguei o transmissor, o Paulo Stecker, que você entrevistou, muito meu amigo, a gente era parceirão de ouvir música, gravar música, fazer bailinho nas garagens, abraçar as menininhas, aquelas coisinhas que a gente fazia na adolescência. Então eu passei para ele, falei, ó, Paulo, cuida aí então, né? Eu tinha o meu BFinho aqui, o meu BF, aí eu montei a Trans 2, né? Só que eu tinha a Trans 2, ele tinha a Transuniversal, que era a minha, e eu tinha a Trans 2. A minha não falava mais nada por causa da minha voz na Vanguarda. Deixei quieto. E aí, aliás, na verdade, eu não falei da Edison, porque a primeira que eu montei foi a Edison. O BF, quando eu montei, era a Edison FM, né? Eu até comentei com você, esqueci de falar. A Edison tinha uma menina lá na rua chamada Edissa, e aí eu gostava dela, então eu coloquei Edissa e Robson, ficou Edison, com 2 S, né? E aí depois que, né, passou a ser a Transuniversal. Robson, qual seria o ano que isso ocorreu? Se a gente for pensar na Edison, na Transuniversal e na Trans 2, você lembra mais ou menos esse período? Sim, a Transuniversal foi mais ou menos em 84, 84 para 85. A Edison foi na época em 84, mais ou menos, aí, porque a Edissa ela faleceu, né? Faleceu num acidente de carro. A Edissa faleceu. Então, virou a Transuniversal mais ou menos nessa época aí, porque em 85 eu comecei a fazer o curso, né? Me formei e comecei a trabalhar na Vanguarda em dezembro e em janeiro eu comecei a fazer locução. Então eu passei para o Paulo. É mais ou menos isso. Mas daí, Felipe, assim, eu ia mudando de nome das rádios. Eu tive a Trans 2, a Village FM, a Paysandu FM, a Mistério FM, porque aqui tem um trimmer que você muda a frequência, entendeu? Então eu fazia isso, eu mudava a frequência e eu não podia falar. Então eu trabalhava em rádio, eu tinha meus amigos, por exemplo, trabalhei na FM 90. Eu chegava pro meu amigo Paulinho, boa pessoa, falava, Paulinho, grava uma vinheta para mim, Village FM. De puta vozeirão, Village FM. E eu socava na rádio, por quê? Porque, pô, era lá em Campina, aquela região. Eu aqui nunca ia chegar, entendeu? Ninguém sabia que era. Então ele gravava para mim e eu fazia as minhas brincadeiras no final de semana. Era isso daí. Então eu comecei na Vanguarda, depois fui para outras rádios e tal. E eu gravava no começo nesse microfoninho aqui, ó. Um letreto. Tá vendo? Gravava no letreto, que na verdade é isso aqui, ó, microfone pequenininho assim. Ó. Sensacional. Robson, olha, Ó, depois eu vou pedir para você bater uma foto para mim desse material. Nossa, depois que eu comprei o meu SLC. profissional. Sensacional, sensacional. Depois você bate uma foto para mim, daí eu vou inserir também. Então, aí eu comecei a trabalhar com rádio e tal, né? Deixei o transmissor. Aí no ano de 96, eu fiz a campanha de um candidato aqui, como era locutor, tal, eu fazia carro de som, caminhão, né?
E aí ele me deu uma grana, né, pelo trabalho, e eu chamei um amigo meu, que também era radialista, gostava, falei, vamos montar uma rádio aqui em Votorantim? Não tinha, né? 96. A Tropical começou em 98, a oficial, né, comunitária. 96. Montamos, ficamos 3 meses com ela, né? Eu estava usando aquele BF 2222A. Aí a Polícia Federal chegou lá e fechou 3 meses só. Equipamento tudo novo. Fomos lá em São Paulo buscar, né? Comprar tudo ali na Santa Ifigênia, tal, aquela região, tudo novo. Mesa de som, Gemini e tal. Enfim, aí, né? Fazer o quê? Perdemos. E foi aí que eu quase fui preso, porque naquela época era crime. Era detenção de 1 a 2 anos, mais ou menos isso, né? E tanto eu como esse amigo meu. Mas nós fomos fichados, nós respondemos processos, nós tivemos que comparecer periodicamente na polícia. Na época era do lado da SAF Veículos, na Saliba Mota ali. Era ali na época. Depois mudou, tal. Tinha que ir lá, tal, responder. Aí no final das contas nós fizemos um acordo e pagamos em cesta básica por uma entidade, porque a gente era réu primário, tal, não tinha antecedente, a gente tudo bom na gente, né? Então, beleza. E pagamos em cesta básica. Mas o dia que eles chegaram lá, quase que a gente saiu de Camburão, cara. Caramba, mas aí eles levaram tudo, eles lacraram ou levaram todos os Levaram equipamentos? tudo, tudo, tudo. Só não levaram a antena porque não conseguiam tirar, que era um prédio, eles não tinham acesso. Eu nem sei nem como que. Não fui eu que coloquei a antena, nós pagamos para um rapaz colocar. Então eu não sei como que ele conseguiu, tá? Mas enfim, eu não, né? Tanto é que depois a gente saiu de lá, a antena ficou lá. Depois dessa bucha aí, cara, eu tava para casar, casei em 97, né? Eu tava, né, para casar. Então isso mexeu muito com o psicológico, com o emocional. Falei, não quero nem saber, não quero mais me envolver, né? Mas enfim, então aconteceu isso, cara. Na época era crime. Aí eles chegaram lá, lacraram tudo, pegaram tudo, colocaram dentro do saco, levaram tudo, CD, fita, tudo, tudo, tudo. Naquela época não tinha disco mais, já era CD, né? Perdi CD pra caramba, CD da minha coleção. Falei pra você, eu sou um nostálgico, tem um monte de disco aqui que eu lavei ontem, tá tudo secando aqui. Tô arrumando as tapas, enfim. Aí o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, queriam, né? Eles chegam ameaçando, sabem que eles botam terror. E a gente era criança naquela época. Aí nós ligamos para um amigo nosso, ele trabalhava, ele era procurador na prefeitura de Votorantim, né? Ele era advogado, tudo ligamos para ele, daí ele socorreu a gente. Daí ele que foi lá, conversou com o delegado da Polícia Federal, porque não foi o agente, foi o delegado da Polícia Federal. Achavam que a nossa rádio é a rádio mais forte do mundo, entendeu? E não era, é que a gente estava na frequência 107,9, que não tinha rádio nessa época, nessa frequência. Agora, depois que tem a Tropical em São Paulo, mas naquela época não tinha, que era livre. Então, ela expandia pra caramba, ela chegava longe, Boituva, né? E, e eles, com toda a sistemática e a inteligência deles, achavam que que a gente estava com um transmissor de 300 watts, sabe? E não era o quê? 25, 30, 50 watts, depende, né? Não lembro. 2N22, 22 bem calibradinho, era mais ou menos isso. Aí esse advogado foi, conversou com o delegado da PF, aí com os fiscais, aí falou, não, vamos fazer o seguinte, eles podem levar tudo, de equipamento, vai liberar os meninos. Aí deu negócio, porque aí eles liberaram a gente, eu e o meu amigo, né? E aí a gente respondeu esse processo sim, em liberdade, mas, né, não podendo fazer caquinha nenhuma. E até hoje, às vezes eu vou tirar antecedente criminal. Consta lá. Puxa. Então, cara, Mas já prescreveu tudo, entendeu? sim, sim. Mas isso foi. Chegaram até vocês por causa de denúncia? Como que eles Denúncia, chegaram? denúncia, denúncia, denúncia. Denúncia, foi denúncia. Puxa vida, que Denúncia. coisa. Passavam pra gente tudo, né? Quem poderia ser e tal, mas, meu, a gente tava errado, cara, não tem como. A gente fazia por diversão. Só que a nossa, essa FM, a cidade, a gente tinha comercial, a gente tinha vinheta, era uma rádio normal, normal, com qualidade igual às outras, entendeu?
A gente entrou para arrebentar mesmo. Porque na época tinha um deputado, o que mais incentivou a gente foi isso. Em 95 eu conheci um deputado aí em São Paulo e ele defendia muito essa bandeira da rádio comunitária. Na época era rádio pirata, mas né, rádio livre. Eu participei várias vezes de reuniões com ele em São Paulo. E ele falava, não, pode montar. Se a polícia chegar, você faz isso, você faz aquilo, você me liga, você liga para a assessoria. E não aconteceu nada disso, cara, entendeu? Então, quando eu montei a Rádio Cidade do jeito que nós montamos, ele falou, você monta a rádio, tudo, e depois você entra com o processo, pedindo a legalização, tal. E, no fim, não deu isso. Mas esse é um fato interessante, porque ele era um grande incentivador das rádios, né? Mas sabe, Felipe, é importante tudo isso, porque foi através desse trabalho da gente, persistente, porque assim, eu via, quando a polícia fechava a rádio, meia hora depois, uma hora depois, o cara botava outro transmissor, era na teimosia. E isso deu muita força para os deputados criarem a lei da Radicom, né? A rádio comunitária, as Radicom, das rádios comunitárias, e isso foi muito também por essa persistência dessa turminha das rádios livres, aí, as rádios alternativas. Eu tenho vinhetas que eu falo, rádio alternativa, Paysandu FM, rádio alternativa, Transuniversal, nossa, tem. Era uma rádio alternativa, né? Vocês tinham alguma visão política dentro da sua rádio? Nenhuma. Porque, na verdade, assim, em 96, tanto as outras que eu tinha, né, que as minhas piratinhas lá, como essa que a gente montou mais com um padrão de rádio comercial, mesmo eu vindo de uma campanha política, meu candidato perdeu, entendeu? Então eu não tinha o quê, né? Ah, ele ganhou, então poderia até puxar o saco dele, mas não. Eu não tinha nenhuma propensão partidária, nada, eu estava super tranquilo, né? E a programação, tanto da Rádio Cidade quanto as outras piratinhas, qual era o segmento que você tinha nelas? Veja bem, quando eu comecei lá com o meu walkie-talkie, depois o meu BF, era mais para ficar conversando com os caras, né? Porque até tem uma passagem interessante, você entrevistou o Colômbia. Se você tiver o contato dele, lembra ele assim, ó, Colômbia, você se lembra que um dia você foi na casa de um pirata, bateu palma na casa dele, ele saiu, você falou assim, aqui é a Polícia Federal. Esse pirata cagou na calça? Sou eu. Eu, eu vou mandar para ele agora um WhatsApp depois falando justamente isso. Colômbia, você se lembra o dia que você foi lá no Rio Acima, na casa de um pirata? Você bateu palma, ele de pastinha, roupa social, bateu palma, eu saí lá, pois não? Ah, aqui que mora tal, é aqui da Polícia Federal. Você... Nossa Senhora, eu vou lembrar. Eu sumi, Ai, ai, eu sumi. ai. O seu Tony é uma figura, uma Ele figura. é, ele é. Mas fui eu esse episódio aí. Mas, enfim, né? Nessa época do BF, era mais bate-papo e tal. Aí depois que eu peguei o 2N22, que é mais forte, começou a pegar longe, aí eu fazia uma programação igual a rádio comercial. Mas as músicas que eu gostava, eu não fazia rádio para Sorocaba, não fazia rádio para Araçoiaba, não. Eu fazia rádio para o meu reduto ali no bairro. Então tinha as menininhas lá que gostavam de ouvir lá, Guilherme Arantes, Michael Jackson. Então é isso, eu fazia e mandava música para elas, para os amigos também, né? A turma do comércio também, tinha alguns amigos no comércio, ouviam e eu mandava também. Enfim, era praticamente música comercial. Nada tão eclético como alguns que tocavam na época, de Beethoven a Kiss, a David Roth, entendeu? Não. É mais assim, eu tinha mais a música comercial que tocava nas rádios, aí eu comprava LP, ia na loja de disco, Caçula Disco, L-Som, enfim, e comprava e tocava lá. Tinha o cassete também, eu gravava música de rádio, tocava na minha rádio, comprei um mixer, então conseguia fazer a mixagem, entrava microfone e tal.
Era mais ou menos isso daí, era basicamente isso. Era bem rudimentar mesmo. Entendi. Durante essa programação que você tocava as músicas, você fez algum tipo de publicidade para algum estabelecimento? Fez Sim, algum comercial? sim, de graça. De Hum. graça. Você lembra para quem você fez isso? Lembro, Elisson, Flávias Cosméticos. A Elisson existe até hoje. A Elisson, eu tenho esses comerciais, inclusive. Tem gravado. Eu tenho. Eu estava ouvindo, peguei as fitas para ouvir, né? Então tinha da Elisson, da Flávia Cosmético, que eu nem sabia quem era, não conhecia. Mas para dar aquele ar de rádio comercial, profissional, eu fazia, né? Aí eu tinha um amigo chamado Paulo, aí eu chamava o Paulo, ele ia na minha casa, aí ele gravava os comerciais para mim. Para não ficar a minha locução e o meu comercial, então, né, para dar aquela quebrada, eu pedia para essas pessoas, amiga minha chamada Patrícia Gebaile, aí de Sorocaba, eu pedia para ela gravar as vinhetas, né? Trans 2 FM, ela falava meio anasalado, sabe? Trans 2 FM, um sucesso, né? Mais ou menos isso. Então era assim, era praticamente esse tipo de programação, e era uma coisinha bem feita, eu tentava imitar bem a rádio comercial, entendeu? Final de música, abria o microfone e falava, mandava recadinho, passava a hora, do bairro mesmo. Eu não me preocupava em chegar em Sorocaba, porque a turma que me conhecia lá no bairro, eles ligavam na minha casa, que era telefone fixo, né? Eles tinham, né? Eles ligavam na minha casa e pediam música. Ah, toca tal música, Ray Speedwagon, lá não sei o quê. E eu me sentia o bambambam, bam, bam, porque até então eu não era locutor de rádio profissional. Comecei em final de 85 para 86, aí tudo mudou, né? Mas isso foi uma grande escola para mim. Entendeu? É o que eu falei, eu consegui passar nesse curso lá do Senac, nessa prova, porque eu já brincava com isso. Foi um laboratório. Se fosse cruzão lá para ler o que eles deram para ler, para fazer entonação de voz, para tá, né? Não ia conseguir. Imagina. Em relação a entrevistas, você fazia algumas entrevistas, chamava algum amigo para dar um depoimento, alguma coisa assim? Sim, eu fazia, eu era meio louco, meio audacioso. Eu cheguei a entrevistar o José Emílio de Moraes quando ele foi candidato a governador. Então ele passou em Votorantim, o helicóptero desceu no Clube Atlético Votorantim, no campo. Eu estava lá com um gravador nacional, sabe aqueles gravadores nacional? Eu tenho, mas não está aqui comigo, está guardado. Eu tenho até hoje o gravador nacional, com esse microfoninho letreto aqui, que é ele que vai no gravador, entendeu? E gravei entrevista com ele no meio de todo mundo lá. E eu chamava também os amigos que iam na minha casa, né, para conversar. Tem gravação minha do Paulo brincando, batendo papo. E eu era meio professor Pardal. A TV da minha casa, ela tinha uma saída de som, que eu acho que era para fone de ouvido, aquelas, né, P2, P3, pequenininha. E eu colocava e ligava no tape. Então eu gravava às vezes programas jornalísticos e depois colocava, como se fosse, né, um jornalismo da rádio. Tenho também gravado também isso aí. Tenho nas fitas isso aí também. Nessa época aí, você já conhecia as rádios piratas ou rádios livres de outros lugares? Por exemplo, as rádios livres italianas, as francesas, as Não, bolivianas. não, nem sabia que existia, sabe? Não sabia. O que eu conhecia era Spectro, Voyage, Columbia, Tropicana, Tropical, Estúdio. Eu conhecia a turminha daqui. Só. Eu nem sabia que, né, existiam tal, as outras rádios. Eu achava muito bacana eu ligar à noite, eu ouvir os caras conversando, batendo papo, nos falar, pô, quero entrar nessa onda aí, né? Mas eu não, né, não tinha conhecimento do movimento mundial das rádios livres. Eu não tinha essa dimensão. Não, não tinha mesmo. Para mim era local mesmo. Não tinha. Você tinha alguma periodicidade nisso, ou ela foi gradativamente? Eu acho que na Rádio Cidade, como você tinha falado, aí vocês queriam montar uma coisa mais profissional, com certeza ela tinha uma periodicidade maior. Isso. Mas nas piratinhas antigas lá, como que era esse negócio? E como que funcionava? Que hora que funcionava? Funcionava todo dia, toda hora? Então, até os 18 anos eu não trabalhei, tá? Então eu tinha todo o tempo do mundo, hora livre, né? Então eu jogava futebol, fazia outras coisas, estudava à noite. Eu ligava ela de dia, ligava ela final de semana à noite, à tarde, sábado. Não tinha essa periodicidade certinha de
de segunda a sábado, das 9 às 10, das 8 às 1, não. Entendeu? Não tinha. Aí, como você falou, na Rádio Cidade, a gente teve até uma equipe lá. Nessa rádio a gente tinha toda essa periodicidade e tal. A Pirata não, a Pirata era sem compromisso. Ligava a hora que, né? Era mais, como eu falei pra você, era mais pro bairro ali, cara. Era mais pra atazanar as meninas mesmo. Era justamente, eu acho que era essa a minha próxima pergunta. Qual era a motivação, né? Por que você tinha essas rádios aí piratinhas? Era justamente para isso, para entretenimento? Ou tinha algo mais que você achava legal? Não, é que eu fiquei apaixonado mesmo por rádio. Quando eu falei pra você, ganhei aquele radinho Sânio da minha mãe. Uma pena que eu não tenho mais ele, que eu mandei pro concerto, o cara sumiu com o rádio. Mas senão eu teria até hoje. E quando eu ganhei aquilo de lá, eu só conhecia ele. Conhecia Carlos Neves, Zila Gonzaga, J. Fabiano, Edno Camargo. A partir do momento que chegou aquele rádio FM e tal, Luiz Cássio, Eduardo Ramalho, Ana Cristina Differ, pô, aí, né, o Beto Camurça, o próprio Anderson Santos, que era na Cacique, o Prieto. Puta, aí começou a falar, caramba, né, meu? Era uma outra pegada, era um ritmo mais jovem, música diferente. Eu me apaixonei por isso. E aí eu falei, cara, né? Eu ficava brincando em casa lá, eu tinha microfone, eu tinha um gravadorzinho, ficava brincando lá. Até, né, quando eu montei esse sistema de piratinha, com o Talk, depois o BF e tal. E esses sons todos que eu falei para você, eu tinha um DS40 Gradiente, um mixer Yamaha, que eu tenho até hoje, funcionando. Entendeu? E assim, você conversava com o pessoal, certo, pela rádio, mas vocês tinham encontros presenciais, se viam ao vivo? Não, não, não. Mas era mais por medo mesmo dessa questão da polícia e tal? Olha, eu creio, por parte deles, eu creio que sim. Se eu tenho uma ideia, eu via o estúdio, eu conheci o estúdio em 2004, não, 2011, 12, 13, 14. Bom, foi recente eu conheci o estúdio. Eu conhecia ele já, a pessoa eu conhecia, mas não sabia que era ele. E aí, conversando sobre rádio, daí que ele falou, eu também tinha, na Hortência, tal, tal. Eu falei, caramba. E eu sou a Transuniversal. Pô, foi em 2000, acho que foi 2013 ou 2014. Ele inclusive, hoje está nos Estados Unidos, né? Certo. A mulher dele foi estudar, ele foi junto e acabou ficando lá já faz uns 4 anos já. E em relação ao posicionamento das mídias tradicionais aqui de Sorocaba na época, como o Jornal Cruzeiro do Sul, as outras rádios, e aí também as pessoas fora do seu bairro, porque você falou que as pessoas de dentro do seu bairro gostavam, achavam legal. Qual era a impressão das outras pessoas fora desse círculo sobre as rádios livres? Tinha uma conotação muito pejorativa? Como você via isso? Veja bem, Felipe, é até legal, eu queria passar para você algumas gravações que eu tenho da época, viu, do Mutante, de 96, eu tenho da Spectre, tem um monte anterior. O problema é o seguinte, se você ouvir a gravação, eles falavam muita besteira no ar. Muita, mas coisa pesada mesmo, entendeu? Então imagine, naquela época não era tão liberal como é hoje. Depois que entrou Faustão, aí, né, deu uma liberada. Mas veja bem, naquela época, 87, 88, Constituição, tal, era um sistema mais rígido. Então eles falavam muita besteira. Eu falo por mim, pelo meu pensamento, pela minha visão. Eu creio que realmente tinha uma certa resistência da sociedade por esse tipo de comportamento, de linguagem que eles usavam. Eu não. O Paulo, a gente meio do microfone, você ouviu aí a música tal, 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 e boa. Os caras não, os caras falavam, conversavam e falavam besteira mesmo. Besteira, besteira mesmo. Você queria se aproximar muito mais dessas rádios comerciais para ter justamente essa ponte entre elas, para ter uma chance depois de entrar e trabalhar com esse rádio? Não, foi um acontecimento, cara. Foi um acontecimento. Foi um acontecimento. Eu até comentei com uma amiga minha esses dias que nós vimos o nome de uma pessoa que marcou muito na minha vida. E ele foi o meu grande incentivador ao contrário.
eu fazia teatro. Em 84, 83, 84, fazia no Fórum Velho, lá em cima. E como eu falei para você, eu tinha rádio, eu brincava com a rádio, então nos ensaios do teatro eu ficava lá fazendo locução. E um dia esse professor me ouviu e falou assim para mim, escute bem, ele falou assim, com essa voz de taquara rachada, você nunca vai ser locutor, entendeu? No meio de todo mundo e tal. Eu não sei, cara, aquilo marcou muito para mim, sabe? E graças a Deus, nossa, foi através do rádio que eu trabalhei na televisão, enfim, né? Construí minha carreira e tal. Mas isso marcou pra caramba. Então, assim, um acontecimento. Fui atrás, passei no curso, fiz o curso. Eu lembro que quando eu não tinha diploma, nada, eu fui na Rádio Vanguarda uma vez, porque o Cássio trabalhava lá, o Luiz Cássio trabalhava lá, e um cara que eu admirava, ouvia o dia inteiro o Cássio. Eu tenho a gravação dele também. Se você um dia quiser ouvir, você ver lá a gravação dele. Muito bom locutor. E eu fui uma vez lá na Vanguarda, o seu. Ai, fugiu o nome dele, falei o nome. Ah, bom, enfim. Bom, fugiu o nome dele. Ele me atendeu lá. Eu falei, puxa vida, como que eu faço para fazer teste aqui, não sei o que, tal, tal, tal. Daí ele falou assim, o senhor tem diploma? Diploma? O senhor tem diploma de radialista? Eu falei, não. Não. Olha, ele falou assim para mim, o dia que o senhor tiver o diploma, o senhor vem aqui, você pode me procurar. Camargo, seu Camargo, ele era o que responsável por tudo. Ele fazia as gravações, fazia as montagens. Seu Camargo, lembra do Salomão? Seu Camargo, tá pronta a vinheta? Então, ele que me atendeu lá naquela janelinha, tem um corredorzão, não sei se você conhece lá, 11º andar, agora mudou lá para Simonsen, lá perto da Simonsen mesmo, Roberto Simonsen. Mas não, porque era no 11º andar ali da Coronel Fernando Prestes. E ele falou isso para mim, falou, o dia que o senhor tiver o diploma, o senhor vem aqui, o senhor me procura. E isso gravou na minha cabeça. Aí eu fiz o curso, peguei o diploma, no dia seguinte eu estava lá. Isso foi no final de 85, foi em dezembro. Fui lá, daí ele me deu uma chance. Eu levei o diploma e tal, ele me deu uma chance. Na verdade, não era ele, né? Porque tinha uma equipe, era o Norberto Norte, o falecido, mas principalmente o Eduardo, ele que me recebeu lá. E assim, né? A vida é assim. Eu ligava muito para os caras pedindo música, ficava conversando com eles, principalmente no período da noite, que é um período mais sossegado e tal. E fui fazendo amizade. Então tinha a noite da cacique, o Cássio falava, vai ter a noite da cacique em tal lugar, não quer ir? Pô, eu não tinha carro, não tinha nada. Pegava ali um onibão e ia com a turma, entendeu? Eu ia em show e não sabia como voltar. Aí ficava caçando um amigo para ver quem morava mais perto e pedir uma carona. Fiz muito disso. Fiz muito. É mais ou menos assim. E aí aconteceu que eu cheguei lá e o diploma, falou, seu Camargo, agora eu tenho o diploma, tá, bem, tá. Fiz um testinho lá e comecei a fazer operar mesa, em dezembro. Aí no dia 25 de janeiro de 1986, eu liguei o microfone para começar a falar. Entendeu? Era assim, Vanguarda FM 15h20, Vanguarda FM 18h30, era isso. Que legal, ficava dando a hora ali. Era o nome da rádio e a hora só. Vanguarda FM. No mesmo dia que eu comecei, o César Lante, César Augusto Vigilante, começou também no mesmo dia. Era César, na época era César Augusto à tarde e eu fazia à noite, Robson César. Né? Então ele fazia acho que da uma às 18, 19, das 2 às 19, e eu entrava das 19 e até 1 da manhã. Eu fechava a rádio. Né? Eu fechava a rádio toda noite. Era assim, cara. Foi assim. Foi essa passagem foi interessante. Mas tudo foi acontecendo. Eu fui buscando, fui procurando. E é engraçado também que eu gosto muito do Salomão. O Salomão é que fez eu enxergar a coisa. O salário de rádio é pouco. O salário de rádio é pouco. Um dia eu estava lá, fui gravar. O Salomão falou assim:
O senhor quer ganhar dinheiro com rádio? Falei, claro, Salomão. Vem aqui na minha sala, deixa eu conversar com o senhor. Aí fui lá, falou, para ganhar dinheiro com rádio, você tem que vender comercial. Se você vender comercial da rádio, que na época não tinha TV, né? Era rádio AM e FM. Paulo Alonso trabalhava na AM. E aí, ele fez uma pastinha para mim, para vender publicidade, né? E aí eu saí. Eu lembro que não no primeiro, mas no segundo mês eu tirei um valor quase próximo do meu salário, entendeu? Aí eu fiquei louco, falei, caramba, meu, é isso que eu quero. Aí comecei a trabalhar com venda também de publicidade. Eu tive um jornal na cidade, enfim, não em Sorocaba, mas na minha cidade e tal. Mas foi por causa disso. Foi graças ao Salomão que ele abriu, deu essa visão para mim que eu não tinha. Trabalhei em outras rádios, trabalhei em outras TVs, e não só como apresentador, tal, mas também vendia publicidade, que era o que dava praticamente, né, o plus no salário, né? Então, Hoje, nessa questão assim dos meios de comunicação, principalmente no rádio, você não trabalha mais com rádio? veja bem, em 99, eu casei em 97, em 99 eu fui embora para Santos. Eu fui trabalhar numa empresa de saúde lá, fazia parte de comunicação e marketing. Eu estava fazendo jornalismo aqui, terminando o jornalismo, terminei em 2000, né? Mas surgiu essa oportunidade, eu fui para lá. E lá eu fiz a TV Mar e fiz uma rádio em São Vicente que eu não lembro o nome mais, porque foi um pouco período, sabe? Ficava meio contramão para mim, né? Eu não consegui conciliar a minha parte lá na empresa, mais a TV Mar. A TV Mar fazia aquele shop tour, né? Produto e tal. E a rádio era mais um programa assim, de música. Era mais final de semana, era no sábado, né? Tranquilo. E depois, em 2000, o candidato que eu fiz a campanha, que perdeu em 96, ele fez, né, a campanha em 2000 e ganhou. E eu fiz a campanha para ele aqui também. E em 2000 eu me formei em jornalismo. E aí ele me chamou, me convidou para trabalhar na prefeitura, em 2001. Porque ganhou em 2000, 2001 e assumia. Aí eu juntei minhas trouxinhas lá de Santos e vim trabalhar na prefeitura, onde eu estou até hoje, né? Então eu estou 20 anos já. Aí eu vim para cá, vim trabalhar aqui na prefeitura e tal. E nesse interim, eu fiz TV e fui diretor de uma rádio comunitária, a Tropical. Que a Tropical em si, ela nasceu na mão do Everton de la Paz. Aí o Everton passou o transmissor pro Benício, e aí o Benício começou a tocar as músicas, tal, sertaneja. Aí eu participei junto, nós conseguimos junto com o Panunzio, né, na época era deputado federal, que ele entrasse com o processo de legalização da Tropical FM, né? Aí, graças a Deus, em 98, acho que já fez aniversário agora, final de março, veio a outorga, veio a concessão, e aí a gente começou a trabalhar legalizado mesmo. Aí passou, o Vinícius saiu, entrou o Toninho Munhoz, né? Antônio Carlos Ferraz. Aí o Toninho saiu, daí eu entrei como presidente, entendeu? Aí eu entrei como presidente, eu presidi a rádio, mandato meu, foi muito legal. E eu aproveitei para colocar em prática tudo que sabia de rádio, equipamento, tal, plástica e tudo mais. Depois que eu saí da Nova Tropical, aí eu não mexi mais com rádio. Porque aí nasceu meu filho, em 2011, aí, né, aí você começa, né, a se dedicar mais à família. Eu também, né, trabalho lá no poder público, então ficou um pouco mais pesado. Na época eu já trabalhava, mas mesmo assim, foi em 2008 que eu assumi lá, 2007, 2008, 2009 eu fui viajar, tá? Enfim, então eu fiquei só na rádio, na Nova Tropical FM. Aí depois não procurei mais rádio. Até tive vontade. O ano passado me deu vontade. Eu até tinha conversado com o Marcos Alves para ver se eu conseguiria alguma coisa na Ipanema, em 2019 para 2020. Mas também não deu certo, porque o meu horário de trabalho é das 8 às 17. E aí o horário que ele tinha lá era tarde para fazer, acho que era da 1, depois do almoço, das 2. Era um programa de rock, história do rock, alguma coisa assim. Aí não deu. Mas eu sinto falta, viu, cara?
Agora, em relação, mais uma vez, às suas rádios livres, voltando um pouquinho no tempo, né? Você mesmo regulava e consertava aparelho, transmissor? Como você fazia isso? Não, eu sou zero em eletrônica. Os meus equipamentos aqui eu até borrifo um pouquinho de limpa-contato. Não, eu troco, sei lá, correia de tape, essas coisas simples, se desmonta. Mas parte de eletrônica, assim, ó, com transistor, com capacitor, eu não manjo muito, né? Como eu falei para você, meu primo, ele é engenheiro eletrônico, então qualquer problema eu ligava para ele, entendeu? Mas nunca deu problema, cara, nunca. Aquele parrudo que ele fez para mim lá, durou até o dia que a polícia chegou lá e levou ele embora. E as vinhetas, assim, não só as vinhetas, como toda a questão dessa programação, como você fazia? Você editava elas? Como que era? Na unha. Na unha. Hoje a recurso é mais fácil. Hoje você tem um SoundForge, né? Hoje é tudo mais fácil. Naquela época não tinha esses recursos. Era no giletão, né? Você pegava, eu tenho um tape de rolo, Akai, aí se colocava lá, ouvia a vinheta, marcava, cortava com a gilete e tem uma fita, não sei se você sabe, existe uma fita própria, mas eu usava Durex mesmo, né? Você pega o Durex, aí você ia cortando em pedacinho, fazia as vinhetas, principalmente da Village, FM, essas coisas. Eu montava assim, né? Na unha, não tinha. Hoje é tudo mais fácil. Eu não tinha recurso. Eu tenho umas gravações da época que eu fazia mixagem, eu voltava o disco com o dedo, cara, e soltava no pause. Tenho até hoje, eu tô ouvindo os A2, olha, puta, esse pode, voltava com o dedo assim, tem hora que você escuta e faz aquela volta que dá no disco. E quando o disco começa, só por Deus. Ah, sensacional, sensacional. E você falou para mim que você tem um acervo gigantesco aí de coisas, né? Eu tinha uma visão mais ou menos dessas gravações, porque assim, graças a Deus eu procuro ser organizado. Então Sim, eu marco tudo na capinha, você viu lá, né? Tá sim, marcado sim, sim. bastante. E eu tenho assim, o que é música, o que eu gravei, né? O que é música, as fitas originais que você compra, as que eu gravei de rádio. Eu tenho. Você viu, acho que eu coloquei você naquele grupo, né? Rádio, locutores de rádio. Sim, 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 sim. Até tem um depoimento do Cláudio lá falando da vinheta, É, né? é que eu dei uma parada porque eu estava naquela correria de vida, tal, enfim. Mas eu tenho tudo organizado. Então, quando eu comentei com você aquele dia, eu tinha uma visão mais ou menos de onde ela estava. Né? Eu fui certinho na caixa, tal, procurei, revirei, daí eu achei as fitas. Aí eu comecei a ouvir. Eu separei lá umas 30 fitas. Aí comecei a ouvir rapidinho. Não consegui ouvir todas, mas as principais que eu queria, que eu já tinha na cabeça, eu consegui separar, já ela tá comigo, né? Mas eu tenho muita coisa, Felipe, discos mesmo, ontem eu fui para Araçoiaba, fui no mercadinho lá, comprar um negócio com um amigo meu, e aí do lado assim tinha um monte de coisa antiga, assim, daí eu entrei para ver e tal, daí eu perguntei pro cara, você tem disco aí? O cara falou, tenho, tá lá atrás. Eu entrei lá, tudo escuro, sujo, um monte de disco, um monte. Aí eu comecei a procurar, cara. Aí eu trouxe esse 48 só. Olha, Ai, ai, ai. tá vendo? Tô vendo, mas o pior é que é assim mesmo, né, Robson? Ó, eu tenho um amigo meu que também coleciona vinil, a gente coleciona vinil. Ele fala, viu, vinil é doença. Vinil é doença. É uma coisa que você compra e consome sua vida. Verdade. Sim. Não, eu fui assim de bobeira com ele. Daí ele foi, entrou, daí eu vi, né, entrei para dar uma olhada, para chegar, vai que tem, né? Sei lá, uma coisa interessante. Aí eu perguntei, você tem disco aí? Ah, tem, puta. Eu não consegui ver tudo, porque é muito disco e é muito desorganizado, muito sujo, poeirado, terra. E Então eu pagou comprei barato? 2,70 cada um. Pô, aí dá até gosto, né? Viu? Eu trouxe um do Giorgio Moroder, não sei se você conhece o Giorgio Moroder. Sim, sim. Tá? From That Harry Tennant. Esse disco aí, se for comprar no mercado hoje, é 200, 400 Era reais. isso que eu ia falar. No mínimo você paga R$ 150 um disco desse hoje. Com George certeza. Brother, eu paguei 2,70. Tá zerado, não tem um risco, cara. Mas eu tenho muitos discos, desde a época de rádio, eu tenho bastante discos, né? Eu gosto muito de trilha de novela.
Eu tenho muitas, 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 muitas mesmo. E que é uma coisa meio que morreu, né, hoje em dia, né? Então, eu estava lendo, acho que essa semana saiu alguma coisa, se você colocar na internet, voltou agora, os discos voltaram a fabricar. Olha que legal, que Você colocar legal. na internet, eu li assim meio rapidinho, não deu tempo de me inteirar, mas alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, eu gosto muito dos discos, eu tenho discos, tenho fita cassete, tenho um monte, né? Aparelhos de som eu coleciono, eu tenho muitos aparelhos de som, então O que mais me interessa, assim, são essas gravações das rádios piratas, o que você fez na época, isso é muito interessante, tudo, tem, né? tenho, cara, Você eu consegue digitalizar isso, Robson? consigo. Quanto Ah, você precisa? hã? Quanto tempo você precisa? Robson, fica a seu critério, de verdade. Eu desde já agradeço e falo para você, sem pressa, faz o seu tempo aí. Já separei, já até tirei um tape do que estava guardado, só para fazer isso daí. Porque eu estou digitalizando, né, as locuções dos locutores que eu estou colocando naquele voz do Rádio Sorocabana. É que realmente eu estou assim, bem atarefado, estou, né, numa correria tremenda. Mas aí eu separei um tempinho só para te atender, porque eu achei muito legal isso que você está fazendo. Eu quero dar os parabéns mesmo, porque isso vai ficar eternizado na história, tá? Isso aí é um momento e é uma pessoa única, você que está fazendo, tá? Então, Aham. muito bacana. Por isso que eu falei, eu vou tirar um tempo, vou procurar, já consegui, já procurei, já achei e vou deixar tudo separado, deixar prontinho para você. Ah, obrigado, obrigado, Robson. Para mim é um enorme prazer fazer isso, porque no começo a ideia mesmo era justamente pegar esses áudios e entregar a minha tese de doutorado falando assim, ó, foi assim, conversei com essas pessoas, o material catalogado está aqui, e esse material não tem em lugar nenhum. Vai dar tempo de gravação, depois você vai escolher aí. Não, perfeito. Pode, se for relacionado às rádios livres sorocabanas, pode mandar o que você tiver. Pode ser 5 ou 6 horas de áudio, não tem problema, certo? Não tem problema. Tem mais alguma coisa que você queira contar? Que você queira falar sobre as rádios? Não, cara, é uma coisa que está no sangue e continua até hoje. Tem um amigo, eu e ele. Olha, eu acho que a unanimidade de todas as entrevistas que eu fiz até agora, todo mundo finaliza assim, tava no sangue, era a vontade, era um tesão de fazer rádio. Tanto é que continua, é isso que eu estou falando para você, entendeu? Sim, é uma coisa que não morre, né? Eu tenho junto com um amigo aí, ele não é daqui, né? Aí é uma cidade que eu tenho uma propriedade, daí a gente montou lá, ele brinca lá também. É fraquinha, só pra brincar mesmo. Então, eu acho que é isso. Esse papo foi muito legal. Adorei. Você é um cara muito gente boa, muito bacana trocar uma ideia com você. Com certeza a gente vai conversar mais vezes aí. Junta toda essa galera aí, faz um. Exato, exato. Porque a vontade que eu tenho é essa: é ir num lugar assim, tal, tomar um café com o Colômbia, com você, com o Strick, com o Voyage, né, o Cláudio, Ó, pegar todo esse pessoal. o Antônio, o Colômbia, eu tô com Sim. 54. Faz praticamente 40 anos que eu não vejo. Eu tinha 14, Caramba. 12, 14 anos na época. Por aí. Nossa, que coisa. Ah, mas eu vou mandar também aquele áudio para ele agora, assim que a gente desligar aqui, 40. falar para ele. O Claudião não, o Claudião é amigo de profissão, advogado e tal, a gente tem contato, né? O Sim, Gladson, sim. depois que eu conheci, né, da rádio dele, tinha amizade com ele faz tempo. O Paulo Stecker foi meu vizinho, eu sei que ele trabalha aqui na Sorocaba, na Cruzeiro, então, também tenho contato. Mas o resto da turminha, O Fran, eu acho que você não conhece da Strixon, Francisco. o Fran. Ah, rapaz, falou no Fran, eu lembrei. Tem o Frank Stape. Todo mundo falando do Frank Stamp também, mas de onde que é a Frank Stamp? Trabalha comigo, o Sérgio. Eu falei para ele, falei, pô, Sérgio, você não tem nenhum material? Ah, eu vou ver. Ele trabalha comigo. Eu tenho um chaveirinho, é branco e vermelho, escrito Frank Stamp FM. Falei para ele, ó, eu vou achar, tá guardado, porque é muita coisa, viu? É muita coisa. Eu vou achar para mostrar para ele, mas não vou dar para ele não, que ele pediu. Eu falei, não, não vou te dar não. O Frank Stape é um amigão nosso aí, trabalha comigo lá. Ele é das antigas também, é mais antigo do que eu, entendeu? Eu ouvia ele também na rádio, o Frank Stape, porque o Frank, ele morava perto de casa.
Então ele conseguiu ouvir o meu walk-talk, entendeu? E aí que a gente trocou informação, eu nem sabia quem era, né? Eu morava de um lado da avenida, ele morava do outro, tinha a escola, ele morava atrás da escola. E aí ele ouviu e quem é, e não sei o quê, e aí pelas coordenadas a gente se encontrou, aí que ele me apresentou e aí eu comecei com o BF, enfim. Mas o Frank Stake é gente boa também, Sérgio. Maravilha, Robson, muito obrigado mais uma vez. Cara, você sensacional, foi um papo muito legal, muito esclarecedor. E a gente vai trocando essa figurinha porque esse material é muito rico. Como eu falei para o meu orientador, falei: olha, conheci um cara que tem uma mina de ouro. E com certeza, esse material depois eu vou falar, não, acervo, de todo mundo eu vou fazer isso, aliás. Acervo, Robson César, acervo, Francisco Noronha Moreira, acervo Tony Granati, né, o seu Antônio Isaías, enfim. Dá os créditos a quem merece também de tudo isso, né, cara? É legal, sabe o quê? Se esses meninos ainda estiverem por aqui, ou estiverem dando entrevista para você, e eles ouvirem essas gravações de 89, 90, 95, 96, não sei o quê, eles não vão acreditar, cara. Em fita cassete é só eu louco para guardar. Mas é isso que é legal. Ainda bem que eu guardei, porque minha esposa falou assim: pra que você fica guardando essas tremendeiras? Aí vai para Sonhava, atrás mais 48. Aí não dá, né? Eu sabia que um dia você ia precisar, por isso que eu guardei. Né, então. Então tá, joia. Então, Robson, muito obrigado mais uma vez, viu, cara? Foi sensacional, adorei conversar com você, você é um cara muito bacana. Bem. E vamos conversando, vamos trocando figurinhas e espero que espere que a gente vai reverberar esse material para o Brasil, isso aí vai ficar bem conhecido. Beleza, então, Robson? Beleza. Excelente, então, cara. Um abraço, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, você precisou só chamar. Maravilha! Até mais, então. Valeu a disponibilidade. Tchau, tchau. Valeu, tchau.